Olá pessoal, aqui é Alan Denizar com vocês, direto da live do Profissão Médica, para a gente abordar a respeito de abordagem farmacológica em dor crônica. A primeira coisa que a gente tem que falar, e que uma pessoa que tivesse intimidade com o assunto já teria percebido, é que falar a respeito de abordagem farmacológica da dor crônica é um viés muito pequeno diante da imensidão que a dor crônica é. Mas o que eu quis colocar para vocês é que existem ferramentas que nós podemos utilizar e que nós devemos conhecer. E ao final de toda essa transmissão, você deverá entender que a dor crônica ela vai muito além do que simplesmente um anti-inflamatório. Um diclofenaco, um paracetamol ou dipirona da vida podem resolver, né? Mas antes de a gente entrar no aspecto da farmacologia da dor crônica, é importante que a gente entenda que a dor crônica é aquela dor que se perpetua. Em alguns casos da literatura eles dizem 3 meses, outros casos dizem 6 meses. Consensos mais robustos que estão aí espalhados pela internet, eles focam em 6 meses de dor crônica. Até lá, você poderia estar manejando de uma forma, por assim dizer, conservadora. Outro ponto que eu gostaria de colocar para você é que a dor crônica, quando ela se desencadeia, ela entra dentro de um mecanismo de perpetuação da própria dor tal que ela deixa de estar associada à doença que originalmente a ela estava associada, certo? E ela passa a ser, atualmente na literatura médica é isso que a gente está considerando, uma entidade específica, a tal ponto que a gente coloca um capítulo só para ela, a tal da dor crônica. E é esse o modelo que você tem que ter na cabeça. Um modelo antigo, em que a gente associava a dor diretamente relacionada a uma cascata inflamatória muito localizada, que fazia seu edema, seu dor, seu calor, seu rubor local, e que estava diretamente associado a uma alteração anatômica local. E quando essa alteração anatômica passava, a dor tenderia a passar. O que veio a nos estranhar e quando uma dor não passa? Por que uma dor chega a durar mais do que 3 meses quando a gente já não tem evidências que lá não existe alteração tecidual responsável por justificar essa dor? Porque algumas pessoas, inclusive, têm alterações anatômicas e, no entanto, elas não têm a dor correspondente, como, por exemplo, os indivíduos que têm hérnia de disco ou têm as suas espondilodicites, né? Às vezes o indivíduo é cheio de hérnias de disco e ele não tem a dor correspondente aos achados que você encontra na tomografia computadorizada, na ressonância magnética. Outros indivíduos têm bem menos do que esses outros que eu estou colocando como modelo e, no entanto, eles têm bem mais dores. Porque a gente sabe que a dor ela é um fenômeno subjetivo e hoje a gente sabe mais do que nunca que uma dor que acontece, se perpetua sem o tratamento adequado, ela cada vez mais tem o seu destino de se hipertrofiar, de remodelar o sistema nervoso de tal forma que o sistema nervoso fica alerta e, por assim dizer, dolorido. E aí vai dar aqueles sintomas que você poderia conhecer como alodinia, né, desestesia, que ou estímulos dolorosos pequenos provocam uma interpretação neuronal gigante, ou então estímulos que não deveriam ser dolorosos, eles também provocam dor, certo? Então a gente vai começar por aí. Nossa primeira lição aqui seria desmistificar a ideia de dor relacionada à alteração anatômica. Eu espero que você tenha colocado isso aqui na cabeça, porque a perpetuação provoca cada vez mais perpetuação, certo? Esse é o foco. Por mecanismo de sistema nervoso que não vale a pena a gente destrinchar agora, porque iriam confundir nossos neurônios mais do que esclarecer. O segundo momento é que a medicina ela tem que entrar com gosto de gás aqui, mas você tem que tomar muito cuidado com a forma que você está lidando com a relação médico-paciente, certo? Por quê? Isso daqui, quando eu estou falando para alguns alunos meus, eu digo que é uma medicina nível 3. E era importante a gente abordar em outro momento essas questões. Nós temos que conhecer a personalidade dos nossos pacientes. Existem pacientes que são mais objetivos e que eles conseguem lidar com as próprias situações da forma deles mesmos. Esses pacientes, eles aderem à questão do discurso da autonomia muito mais facilmente do que aqueles outros que são considerados hipocondríacos e são mais ansiosos. Para cada um desses tipos de pacientes, você tem que ter um discurso diferente, uma abordagem diferente. Para esses primeiros pacientes que são mais autônomos, você pode ter uma conversa mais tranquila, mais aberta. Por exemplo, aqueles artigozinhos do UpToDate, que é UpToDate direcionado para os pacientes, para esses pacientes seriam muito úteis.
Para o outro extremo dessa cadeia, desse espectro, os pacientes que são extremamente ansiosos, que são, por assim dizer, dados a transtornos de ansiedade, né? Esses pacientes, quando eles começam a ouvir as questões médicas, eles tendem a somatizar em si todos aqueles problemas. Então, tome cuidado com a sua fala. Tome cuidado com a forma como você fala, para que você não consiga induzir ou você não faça induzir no paciente a própria dor, né? Muito bem, então, tendo na cabeça que a dor ela pode se desgarrar do seu arcabouço anatômico, tendo na sua cabeça que você tem que tomar cuidado com a forma, a quantidade de informações que você dá aos pacientes, você tem que saber selecionar direito o que você fala, né? Você vai chegar a, na sua cabeça, primeiro afastar as coisas que são graves. É interessante você ver isso, né? Então, por exemplo, uma cefaleia. Se você toma a cefaleia como modelo, que tem as suas crises agudas, e a maior parte das cefaleias que chegam nos consultórios e nas emergências são de crises agudas de origem infecciosa, essas crises agudas, para você conseguir discernir se é uma cefaleia que você tem que ter gravidade ou não, é preciso que você tenha na sua cabeça bandeiras vermelhas. Comece a anotar no seu caderninho e faça flashcards que lhe ajudem a resgatar, evocar as bandeiras vermelhas da cefaleia quando elas aparecerem e você não perdê-las de vista. Por exemplo, uma aura que dura mais do que uma hora, a aura na cefaleia é aquele sintoma que antecede ou a cefaleia e que, no entanto, aquelas pessoas que já sentem, por exemplo, cefaleias primárias, entendem que aquele sintoma é o prenúncio de que a crise vai acontecer. Uma hemianestesia da língua, alguma gastura que ela sente na cabeça, uma tontura, uma náusea, né? Então a gente denomina isso de aura, e essas auras não deveriam durar mais do que 30 minutos. Quando ela começa a durar para além de uma hora, algo estranho pode estar acontecendo e é uma bandeira vermelha que lhe direcionaria para exames complementares. Trauma. Uma cefaleia relacionada ao trauma. Uma cefaleia que é pós-coito, portanto, devido a uma manobra de Valsalva, né? Uma cefaleia que é um thunder headache. Uma cefaleia que é como se fosse relampejados, né? Relâmpagos de dor que elas acometem você. A pior cefaleia da vida, o indivíduo tinha um padrão de cefaleia e de repente ele muda, e esse padrão de mudança nunca aconteceu anteriormente. Todas essas questões são bandeiras vermelhas que lhe direcionariam para exames complementares, né? Então você coloca bandeiras vermelhas. Por que isso é importante quando você está lidando com uma dor crônica? Porque a dor crônica é uma dor que ela, na maioria das vezes, obedece um padrão. E ela obedece um padrão, inclusive de exacerbação. Nesse momento, eu estou tomando a cefaleia como sendo um modelo para nós entendermos isso. Uma pessoa que tem enxaqueca desde os 17 anos de idade, ela sabe como sua enxaqueca funciona. Ela sabe dos desencadeantes, ela sabe quando as crises são da enxaqueca, elas sabem quando as crises podem vir de outras coisas que não a enxaqueca. Então, quando você chega para essa pessoa e na anamnese você pergunta: essa crise que você tem agora, né, é muito intensa, eu sei, eu estou percebendo, mas ela é parecida com a última crise que você teve? Não, doutor, essa crise eu nunca tive na minha vida. Então você não pode negligenciar essa queixa. Você não está diante da mesma cefaleia que agora está se manifestando numa exacerbação. Você está diante, muito provavelmente, de um novo evento. Talvez um evento vascular, né? Talvez um evento vascular que você tem que investigar com exame complementar. Se você tomar outro modelo, por exemplo, de dor, como a dor da coluna lombar, que é um dos modelos mais utilizados para a gente explicar a respeito de dores crônicas, você tem que tomar cuidado também com essas bandeiras vermelhas. O indivíduo que ele sentia uma dor X e em determinado momento ele sentiu uma dor que nunca tinha sentido na vida após os 40 anos de idade, né? O indivíduo que sente uma dor abrupta depois de ter feito um esforço físico pode ser uma fratura de vértebra, e isso daí já não faz parte da mesma dor crônica que ele sentia. É um evento novo. O indivíduo que ele participou de um trauma, o indivíduo com síndrome de Caldequina, com anestesia em cela, né, com distúrbio esficteriano, alguma coisa de ruim está acontecendo e a gente tem que investigar isso daí. Esse é o ponto em que a sua medicina vai ser essencial para conduzir todos os outros tratamentos. Você saber um diagnóstico diferencial adequado.
E a primeira questão que eu peço que você, quando estiver entrando dentro do raciocínio médico específico, a primeira questão que eu peço que você se atente é: eu estou diante de uma dor crônica com uma exacerbação que era de alguma forma esperada pelo próprio padrão do paciente, ou eu estou diante de uma exacerbação que é inédita? Essa palavra é muito boa, inédita, né? Então, convulsão inédita, o indivíduo nunca convulsionou e agora ele convulsionou, merece um exame complementar. É uma cefaleia inédita, a cefaleia ela tinha um padrão e agora ela se apresentou, se manifestou num padrão completamente aleatório. Então, esse raciocínio você tem que ir atrás. Outra questão também é quando você começa a destrinchar os diagnósticos diferenciais. Veja o quanto nós não podemos relegar o tema da dor crônica a todos os outros especialistas. Como nós temos o nosso papel de anamnese médica e de diagnóstico diferencial bem importante para ser feito, né? Se você começa de cima para baixo, eu vou lhe dar alguns exemplos que lhe iluminam o que eu estou querendo dizer como a importância do diagnóstico diferencial, né? Indivíduos que se apresentam no seu consultório primeiramente com um quadro de cefaleia, você vai ter que distinguir a cefaleia primária da cefaleia secundária, já com algumas dicas de sinais de alarme que eu estou lhe dando. Se ele tiver acometido por sinusite, a sinusite às vezes ela tem sintomas extremamente frustros, né? Um gotejamento pós-nasal que é quase imperceptível, um pigarreado muito esporádico e que, no entanto, pode ser colonizado e infectar e fazer uma sinusite bacteriana, que por causa dos sintomas frustros, elas vão dar uma dor constante, muitas vezes contínua. O indivíduo vai procurar dizer que é do oftalmologista o problema, e, no entanto, o problema era um problema de você conseguir tratar uma sinusite que cronificou. Nesse ponto, o tratamento para essa dor crônica não é nada mais, nada menos do que antibiótico e o analgésico comum, enquanto o antibiótico pode fazer o seu efeito. Percebe? Perdão. Uma laringite que ainda me frustra nas vezes que eu fico tentando falar por muito tempo, né? Quando você vai descendo cada vez mais, então, por exemplo, nós estamos falando, quando nós estávamos definindo a dor crônica, em dores que elas acontecem por mais de 3 a 6 meses. Geralmente as dores que acometem o sistema, por exemplo, o sistema abdominal, e que merecem uma investigação maior, elas não duram tanto tempo, né? Quando elas se duram perpetuamente de forma contínua assim, em muito pouco tempo elas já complicam, a não ser em idosos. Olha as dicas que eu estou dando para você. Contudo, em homens, veja só, em homens, uma colecistite, ela pode dar dores que elas vão e vêm e que elas não chegam a ser tão exacerbadas, não chegam a ser tão exacerbadas quanto em mulher. E aí, quando você vai, por exemplo, penetrar na cavidade abdominal numa abordagem cirúrgica nos homens que tiveram colecistite, constantemente vocês veem um meio muito complicado de se abordar cirurgicamente. Por quê? Por causa das múltiplas aderências, vítimas que foi vítimas de múltiplas inflamações frustradas, que não tiveram sintomas tão exuberantes e fizeram com que o indivíduo ficasse aguentando sua própria dor. Certo? Muito bem. Então, a importância de você fazer um diagnóstico diferencial nessa situação é para direcionar para alguns tipos de diagnóstico que tem um tratamento alternativo que é melhor do que simplesmente o tratamento a longo prazo que vai ser dado para a dor crônica. Tudo bem? Nesse ponto, eu estou diante de diagnósticos que possuem um substrato anatomopatológico possível de ser investigado, né? Possível de ser investigado. A decisão de quando esse substrato anatomopatológico já não é tão mais importante e que, na verdade, você está diante de um quadro da perpetuação de uma dor por um mecanismo neuropático, é uma decisão muito complicada na prática clínica, mas que você vai ter que tomar. E essa decisão é uma decisão um tanto trágica. Na hora que eu estiver tomando a decisão de que isso se trata de uma dor crônica por uma perpetuação de uma via neuropática, e que, portanto, eu vou diminuir os esforços de tentar encontrar motivos anatomopatológicos para poder dizer, essa dor é por causa disso, quando você fizer essa decisão, você vai estar assumindo cartas de risco. Mas isso vai ser importante.
porque as duas abordagens são diferentes e elas vão ter desfechos diferentes para os pacientes. Porque muitas vezes o paciente que ele está sobre a dor crônica, ele já não tem mais um substrato patológico. Se você estiver abordando do outro modo, que é exaustivamente procurar uma justificativa que mostre que aquela dor é por causa disso, né, disso especificamente, dessa estrutura que está lesionada, isso provoca mais ansiedade e exacerbação da dor do que você tratar a dor do paciente pelos os mecanismos e os caminhos que eu vou abordar já, tá certo? Então, aprender a fazer o diagnóstico diferencial, a você colocar as bandeiras vermelhas e veja bem, aí agora eu vou entrar um pouco mais na questão da dor crônica. Entender que nós somos seres que estamos imersos em um conjunto de palavras, né? Quando é costumeiro, quando a gente está na psicologia, a gente vê que uma dor que ela não é falada é uma dor que é magnificada. Então, o nosso corpo ele vai falar sobre as dores que nós não conseguimos falar, certo? E um dos mecanismos que nós temos para fazer quando estamos diante de um paciente com dor crônica é permitir que ele fale a respeito da sua própria dor, seja pela narrativa que for. Mas é interessante como você vai ver que o paciente ele constrói uma narrativa que lida com a própria dor. Recentemente, aí, um dos stories que eu devo ter jogado para vocês, eu falei a respeito do remodelamento que muitos dos nossos órgãos passam quando eles estão submetidos a sofrimento crônico. O coração é um deles. Então, a insuficiência cardíaca ela passa por um remodelamento. O pulmão, quando dá asma, do DPOC, também passa pelo remodelamento. Não é diferente dos mecanismos de dor. Quem passa pelo remodelamento é o nosso sistema nervoso. E faz parte do nosso sistema nervoso a possibilidade que nós temos de comunicar o que nós estamos sentindo através da fala. Então, da mesma forma que a fala de uma pessoa sofrida, ela se torna uma fala sofrida e muitas vezes ansiosa, pesada e angustiante, mas você pode direcionar a novas formas de ela falar a respeito da sua própria dor. E isso é o que eu gostaria de dizer lá no finalzinho, deixar essa mensagem bem clara para você, que é fazer com que o indivíduo aprenda sobre a sua dor, aprenda com a sua dor e aprenda a manejá-la. Não só através de gestos, mas também através de palavras. Isso é uma das terapias melhores que já surgiu e que às vezes a gente fica até admirado, né? Um cara está se tratando de dor na coluna e ele está no psicólogo, muitas vezes no terapeuta cognitivo-comportamental. Porque o terapeuta cognitivo-comportamental vai trabalhar exatamente esse aspecto, que é o aspecto da dor crônica falada, certo? Então, se você já está entendendo a questão do paradigma da dor, que ela sai de uma doença que é lesionalmente localizada, que é de uma lesão bem localizada, e que ela está dentro de um mecanismo de perpetuação neuropático, se você entende também que a importância do diagnóstico diferencial para você não negligenciar, na verdade, uma doença que está se cronificando e que tem um lugar onde a gente pode atuar, do lugar de uma doença que já está cronificada, né? Já está cronificada e que ela já tem um mecanismo de autoalimentação, se você consegue diferenciar isso, se você entende que a fala da pessoa é importante, não só na expressão da própria dor, mas na forma como mais na frente ela vai conseguir lidar novamente com os próprios conceitos, nesse momento é o momento que a gente vai se valer da farmacologia que nós temos em mão para conseguir lidar com alguns mecanismos de dor. E aí eu peço que vocês entendam o tripé de nós lidarmos com o estresse. Da dor, né? Esse tripé é, de alguma forma, você entender os mecanismos neuronais que estão relacionados a isso, inflamatórios, relacionados a esses mecanismos neuronais inflamatórios, de receptores de inflamação e receptores especificamente de dor, é que eu vou manejar, por exemplo, com remédios do tipo paracetamol, dipirona e anti-inflamatórios, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, né? O que tem no SUS, ibuprofeno e diclofenaco, paracetamol e dipirona, em dores leves. Dores moderadas, eu vou poder utilizar o paracetamol, vou tentar continuar utilizando a dipirona e os anti-inflamatórios, mas eu vou ter que evoluir para uma categoria que lida com receptores diretamente relacionados à dor em nível central, que aí seriam os opioides fracos, do tipo tramadol, do tipo codeína. E uma dor intensa,
né, que seria o último terço da escala analgésica que o indivíduo vai falar, né, analogamente, ele vai necessariamente entrar dentro da morfina, né, que já seria um opioide forte. Você tem todo um aspecto para conseguir manejar esses opioides. Importa a gente saber que o que eu acabei de falar refere-se a uma escala preconizada pela Organização Mundial da Saúde, que é a escala visual da dor, a escala analógica, que é muito importante que você tenha em mão quando você está diante do indivíduo, para que você consiga quantificar. Chegar para ele e perguntar, ok, qual é a intensidade da sua dor de 0 a 10? 0 sendo nenhuma dor e 10 sendo 10 a pior dor possível. De 0 a 4, mais ou menos, você vai utilizar só dipirona e paracetamol. De 4 a 7, você vai utilizar tramadol, codeína, que pode ser associada a paracetamol, dipirona, diclofenaco, Xylis. E acima de 7, você vai estar diante de uma dor intensa que já merece morfina. Nas emergências, dor oncológica é uma dor que merece todo o respeito. E, no entanto, é isso que eu queria dizer para você, essa escala originalmente ela foi preconizada para lidar com os pacientes oncológicos. Oncológicos. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Essa dor, ela foi preconizada, essa escala foi preconizada para lidar com pacientes oncológicos. E, por extrapolação, a gente começou a utilizar em vários outros cenários de dor, particularmente no cenário de dor crônica. Contudo, se no paciente oncológico, que tem todos os direitos a começar os seus cuidados paliativos desde o primeiro momento do seu diagnóstico, e quando eu falo isso, eu estou de longe escapando, fugindo da ideia de cuidados paliativos, não é fazer nada pelo paciente, mas sim começar cedo a cuidar da qualidade de vida dele, né? Se desde o início eu tenho que começar olhando a respeito disso, da potência que a gente tem que dar para tratar a dor do paciente, por outro lado, eu não posso negligenciar outros fatores relacionados à dor, certo? Como, por exemplo, né, eu estou falando de uma dor diretamente relacionada a receptores de inflamação e de dor, mas existem outros mecanismos que facilitam o nosso estresse e a perpetuação da nossa percepção de dor, como, por exemplo, o sono. O sono é um dos pilares importantes para tratar o paciente da sua dor. E aí você vai ter que entrar dentro dos distúrbios do sono que esse paciente pode estar enfrentando. Esse distúrbio do sono ele pode ser manejado exclusivamente com benzodiazepínico, né? Geralmente, a gente pode escapar do benzodiazepínico estrito sensu para a gente manejar esse sono. Mas se assim for, você vai ter que escolher entre os benzodiazepínicos de qual tipo de insônia que ele está tendo. É uma insônia inicial, aí eu vou utilizar só um midazolam, por exemplo, que ele é de curta duração, muito curta duração. Não, ele é um insônia de manutenção. E talvez por algum tempo eu tenha que fazer com que ele entre dentro de um benzodiazepínico de mais longa duração, do tipo diazepam ou Rivotril. Alguns estudos mostram que o Rivotril ele tem um efeito específico no combate da dor, né? O Rivotril mais do que o diazepam. Mas isso são estudos conflitantes e você não tem uma definição última a respeito disso. Mas os benzodiazepínicos a gente aprende que a gente não quer se valer deles para sempre e nem todo o tempo, né? Você tornar as pessoas dependentes de benzodiazepínicos podem até perpetuar o caráter da dor. E aí você vai ter que valer, olhando para o aspecto do indivíduo, se esse indivíduo na verdade não está precisando de um antidepressivo. E dos antidepressivos que a gente tem, os antigos são muito bons e ainda são extremamente válidos. Muitas pessoas só respondem com esses antidepressivos antigos como a amitriptilina e algo que é menos cheio de efeitos colaterais do que a amitriptilina, que é a nortriptilina, sendo que elas atuam ainda melhor no sono. Então você vai começar a ver o perfil do paciente que você está na sua frente. Olhar e entender o perfil do paciente que está na sua frente é uma das grandezas maiores que já foi inventado na medicina e que a gente não está acostumado a isso. Entender que tipo de personalidade é que está ali na sua frente e qual é o padrão de acometimento dos seus sintomas. Porque quando a doença se cronifica, ela começa a apresentar uma cara, ela começa a apresentar uma imagem e ela começa a acometer múltiplos órgãos que talvez os efeitos colaterais dos meus medicamentos eles possam ajudar naquilo dali, né? Então, a amitriptilina, ela serve para pacientes que têm enxaqueca, dor neuropática, transtorno de ansiedade e insônia.
E se porventura, não é tão comum, mas se porventura você encontrar um paciente que tem dificuldade por causa da sua incontinência urinária, ora, você poderia se utilizar do efeito colateral da amitriptilina de ser um retentor de urina, não ao ponto de provocar uma deficiência renal. Tomando cuidado que a amitriptilina, por exemplo, ela tem um efeito deletério sobre o intervalo QT do eletrocardiograma. E aí depois de 2 semanas de você começar a amitriptilina, ou sabendo que o indivíduo tem uma lesão cardíaca prévia, você tem que tomar esse cuidadozinho com ele. Talvez sendo melhor se utilizar do metabólito mais elaborado que a nortriptilina, mas que contudo não vai ter um efeito tão bom na insônia do indivíduo. Se essa insônia foi provocada mais pela ansiedade, talvez sim. Outros antidepressivos que você pode utilizar e que são comuns no manejo da dor é fluoxetina e sertralina, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que quando eles surgiram no mercado, meu Deus, a gente ficou muito feliz, porque a gente tinha a ideia que como eles são mais seletivos do que os tricíclicos, eles vão ser menos agressivos aos pacientes, dando menos efeitos colaterais. Até certo ponto isso foi verdade e hoje a gente sabe que isso depende do perfil do paciente. A primeira dica quando você vai começar medicamentos que mexem no sistema nervoso central do paciente não é qual o receptor que eu vou mexer, você já utilizou um antidepressivo antes? Você já respondeu a um antidepressivo antes? Se sim, em que dose? Sua família utiliza algum tipo de antidepressivo? Porque muitas vezes isso faz parte de um alelismo dos receptores diretamente relacionados à família, né? E, por último, que a gente vai falar a respeito dos antidepressivos duais, do tipo duloxetina e venlafaxina, extremamente caros, não acessíveis para as pessoas constantemente no Sistema Único de Saúde, que talvez você que esteja atuando no SUS realmente não vá ter acesso para conseguir passar para os pacientes esse tipo de antidepressivo. Mas eles são antidepressivos que vêm tendo excelentes respostas a respeito de dores crônicas nos pacientes. Por exemplo, dor neuropática do Parkinson, o Parkinson me veio como um modelo interessante para falar para vocês. Constantemente o Parkinson ele tem sintomas que não são só motores, eles também são sintomas neuropáticos, muito frequentemente. Pacientes que têm AVC, mas particularmente pacientes que têm Parkinson, para você melhorar a dor deles, a dor é de muita contratura muscular, por causa da tríade, rigidez, tremor e bradicinesia. Essa rigidez dá uma contratura muscular de nível central. Para você melhorar essa dor, a primeira coisa que você tem que pensar é: vou melhorar a lesão local, o mecanismo de lesão tecidual local, que são nos núcleos da base. Então você vai ter que entrar com prolopa, com carbidopa, né? Com levodopa, bezerazida. Você vai ter que entrar com medicamento específico do Parkinson, mas nem sempre isso adianta. A dor neuropática se perpetua. Então para onde é que você vai? Para medicamentos que possam controlar esse tipo de dor. Se eu estou diante de um paciente ansioso, amitriptilina, nortriptilina, pode ser fluoxetina, pode ser sertralina, paroxetina, particularmente no Parkinson, alguns estudos mostram que tem um efeito ainda mais benéfico para o controle da ansiedade. Percebe? Se o indivíduo que tem Parkinson, ele é um indivíduo que já está com o seu sono prejudicado, um dos itens que você vai ter que colocar no seu projeto terapêutico singular é melhorar o sono do meu paciente com Parkinson. E aí você pode se utilizar dos antidepressivos que provocam um efeito estaminérgico maior e, portanto, dão mais sonolência. Em algum momento, se você for utilizar o inibidor de recaptação de serotonina, ele pode dar uma ansiedade inicial, então você pode se valer do benzodiazepínico nas primeiras 2 semanas, só para não induzir alguma dependência. Ou então, né, você pode se valer de uma substância natural que está sendo muito utilizada pelos neurologistas atualmente, chamada melatonina, que nós produzimos, mas que de alguma forma ela é desregulada na secreção de alguns pacientes que têm deficiência neurológica. E a melatonina, a longo prazo, não é um medicamento para tomar e fazer o efeito, então a longo prazo ela pode melhorar a qualidade do sono do seu paciente. Sono, portanto, é um dos pilares mestres para você controlar uma dor crônica, certo? O que você tem que perceber é que, por exemplo, pacientes que são submetidos a traumas, aí eu estou usando outro modelo, e esse trauma ele cronifica uma dor. Essa dor ela pode ser cronificada tanto pelo mecanismo neuropático, como eu já lhe falei, né? O mecanismo de estou sentindo a dor, vou me bloquear para não sentir a dor, portanto vou sentir mais dor ainda porque eu estou me bloqueando, então é um ciclo vicioso,
como ele pode ter uma dor relacionada a contraturas musculares. Você já havia pensado nisso? Você já havia pensado nisso? Que o seu paciente ele pode estar sendo alvejado por uma contratura muscular que você não estava percebendo? Então, as posições antálgicas que nós assumimos, constantemente elas modificam a nossa postura, fazendo com que contraturas musculares perpetuem mecanismos de dor. Para esse viés da dor crônica, você vai utilizar relaxantes musculares. Ciclobenzaprina atua mais na periferia, baclofeno mais a nível central. Então, pacientes que têm contraturas musculares que são mais específicas de síndrome do neurônio motor superior respondem mais a baclofeno. Se tiver pacientes que são submetidos a contraturas musculares por mecanismos mais periféricos, responde talvez melhor a ciclobenzaprina, ainda tendo o efeito benéfico da ciclobenzaprina, que é o seu efeito adverso de melhorar o sono. Às vezes as pessoas preferem utilizar a ciclobenzaprina porque, além de dar aquela relaxada na musculatura, ainda dá aquela sonolência, certo? Então, falamos a respeito de paracetamol, dipirona, falamos a respeito de opioides fracos e fortes, colocamos dentro da escala da OMS, colocamos o parêntese de que ela foi feita para pacientes oncológicos, mas que atualmente ela é extrapolada, e entramos dentro dos casos dos medicamentos que não são diretamente relacionados à dor, mas eles atuam em tripés, em fundamentos, que vão perpetuar a dor ou fabricar a própria dor, fazendo com que ela se cronifique. E aí eu falei a respeito dos antidepressivos, dos benzodiazepínicos, dos relaxantes musculares. E existe uma categoria que também atualmente ela é muito utilizada, primeiro para os pacientes que eles tinham dores neurológicas por causa de fraturas que depois se perpetuavam, ou, por exemplo, por hérnia de disco, que começaram a ter as dores e também seguiram se perpetuando. E eles perceberam que, se eu tenho um nervo que está lesionado e esse nervo está provocando toda essa dor, nada mais certo do que eu tentar diminuir a descarga que esse nervo deve estar dando, provocando informações inverídicas de que a dor está se perpetuando ali. Eu estou falando de quê? De estabilizadores de membrana de neurônio. São os anticonvulsivantes. Dos anticonvulsivantes que a gente tem, alguns, como o ácido valproico, às vezes ele tem um pouco essa atuação. Mas melhores do que o ácido valproico, sem ter tantos efeitos colaterais, e que descobrindo isso, nós conseguimos atuar diretamente no mecanismo do controle da dor. Gabapentina e algo bem mais caro, a pregabalina, elas entraram no mercado tentando fazer todo esse manejo, né? Toda essa grandeza. Então veja onde nós chegamos. Eu estou chegando aqui no final da minha transmissão porque eu queria passar para vocês apenas a nata, o suco, o sumo daquilo que nós deveríamos ter em mente e que nós podemos ter em mente quando estamos diante de um paciente. Eu tentei falar para vocês logo de início da modificação do paradigma de como enxergar a dor, mas eu falei da importância de fazer um diagnóstico diferencial muito bom para saber se você não está perpetuando uma dor que você não está deixando de conhecer, né? Mas tomar cuidado com esse diagnóstico diferencial não ficar claro diante de pacientes ansiosos, porque a lista de doenças que está passando dentro da sua tela mental pode se manifestar e psicossomatizar diante de pacientes ansiosos. Você vai ter que ter todo cuidado com a fala. A sua fala se encarna no corpo do paciente. A fala do paciente manifesta a própria dor. E um dos objetivos finais que você vai ter para a educação da dor do paciente é fazer com que ele reformule o discurso para que ele consiga enfrentar essa dor de uma forma mais positiva, entendendo que o que existe para ele no mercado vai atuar de forma objetiva, positiva e fazer com que ele construa uma nova forma de vida que seja uma forma de vida livre da dor, uma forma de vida livre da dor. A última informação que eu queria dar para vocês quando a gente olha para o aspecto da farmacologia é o seguinte: cuidado com a subdose dos remédios. Cuidado. Nesse momento não é o momento de eu ficar falando a respeito de doses e mais doses, mas é o momento de eu dizer para você que subdoses de remédio só desacreditam a farmacologia e fazem com que o paciente não atinja o efeito terapêutico adequado. Então, é importante que você, quando comece um desses medicamentos que eu falei para você, desses que atuam no sistema nervoso central, antidepressivos, relaxantes musculares de nível central, é importante que você comece e fique avaliando o paciente em seus efeitos colaterais e nos seus efeitos terapêuticos.
Os efeitos colaterais vão aparecer primeiro. Os terapêuticos você tem que prometer que vai acontecer. Você tem que ter positividade e força na sua fala, certo? Não esqueça disso. Às vezes é um mês para que você tenha um resultado ótimo. E você tem que estar do lado do paciente fazendo com que a sua clínica diária seja uma parceira, uma amiga fiel que esteja do lado ali segurando a mão dele. Pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que a gente abordou o grosso a respeito da abordagem farmacológica da dor crônica. Eu não tentei ser limitado e bitolado, não coloquei para vocês que é um tema fácil de se tratar, mas eu mostrei para vocês que é um tema amplo e que vai além simplesmente da dor neurológica e que ela entra dentro de mecanismos neuropáticos. Eu acho isso extremamente importante. Extremamente importante entender que a farmacologia não é suficiente e que a fala do paciente ela não é só responsável por perpetuar, mas ela pode entrar numa educação que melhora a percepção do paciente a respeito da sua própria dor. Então, o aspecto da dor crônica é algo de como eu tenho que lidar e como eu posso contar a minha própria história sem essa dor. Só que muitas vezes eu não consigo contar isso se eu não tiver a ajuda de outros neuroquímicos que ajudem a estabilizar as minhas sinapses, os meus músculos, minhas junções neuromusculares. E é aí que entra a farmacologia, que só você como médico vai poder prescrever, certo? Uma farmacologia que vai envolver esses medicamentos que a princípio a gente pensava que não seriam envolvidos com a dor, mas que agora a gente sabe porque o mecanismo da dor é muito mais amplo do que a gente conhece, e os outros que a gente não deve se furtar de utilizá-los, que são não apenas esses comuns, paracetamol, dipirona e AINES, mas os opioides. Nós somos dos países do mundo que menos utiliza opioide quando tem muito paciente que precisa deles. Mas sobre o manejo de opioides e o aprofundamento a respeito dessas posologias é algo que eu terei todo o prazer de continuar com vocês, se assim for do agrado. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo acompanhamento, e nós estaremos aí com os nossos esforços para passar cada vez mais esses temas da medicina que devem ajudar você na sua clínica diária e os seus pacientes no dia a dia. Obrigado.